Boa noite para você que está chegando por aqui na Rádio Remix Esotera, sejam mais que bem-vindos. Hoje eu tenho o privilégio de ter essa loira empata aqui na Rádio Remix Esotera. Ela que de vez em quando está aqui de madrugada comigo aqui na Rádio Remix, as duas doidas, sempre, né? Não dorme, vai pro YouTube fazer live. Tô tocando, gente. A gente está aqui hoje para a gente bater um papo, para a gente lembrar das pequenas coisas que a gente tem feito na vida, essas coisas, a gente está sendo muito bonzinho, né? Tem coisas que a gente está fazendo e não tem consciência do que está fazendo também. Tem muita coisa rolando por aí, as pessoas não imaginam o que está fazendo de mal para elas mesmas, na verdade, né? Então, a gente vai bater um papo com a Kátia de Jaime. Boa noite, Kátia de Jaime, seja bem-vinda mais uma vez aqui na Rádio Remix Esotera. Obrigada, Márcia, mais uma vez pelo convite. A gente está aqui na madrugada. Ainda não é, né? Mas vamos entrar nela. Boa noite a todos da Rádio Remix e do público que vai assistir depois, que vai ficar no canal da Márcia. A gente vai transferir também em Papas, para o site. E vamos falar um pouquinho do que é esse ser bonzinho, né? A gente está cansado de ser bonzinho num mundo onde as pessoas estão tão egoístas e está se buscando tanto o ego, né? O narcisismo e todo o resto. Está complicado. Mas eu acho que a gente consegue bater um papo bem interessante aí a respeito disso. Para a gente não cansar de ser bonzinho. A gente tem que ser bonzinho, mas a gente tem que ter o seu limite, seu equilíbrio também, não dá para ser também só bonzinho e as pessoas não entenderem o que se passa. O ser bonzinho, Márcia, não é ser bobo, sabe? As pessoas, às vezes algumas pessoas acham que ser bonzinho, fazer as coisas corretas é ser bobo, já que está todo mundo aproveitando de um mundo de pessoas que querem subir na vida socialmente, elas querem ter condições financeiras excelentes, de qualquer forma e a qualquer preço. E aí elas sobem, tripudiam, elas fazem guerras para poder chegar no topo, para você alcançar uma felicidade ou um valor financeiro estável. E quando elas chegam lá que elas conseguem tudo isso, nem sempre a felicidade está lá nesse topo. Eu acho que todos nós que buscamos uma espiritualidade, que buscamos aprender um pouco a realizar mais as coisas do espírito do que do corpo físico, tem que existir sempre um equilíbrio, mas eu acho que essas pessoas, quando chegam lá que elas conseguem tudo aquilo que elas almejavam, existe um vazio existencial gigantesco e elas não se dão conta disso. Mas é o universo cobrando tudo aquilo que elas tomaram das pessoas que foram boazinhas, talvez. Né? Tudo aquilo que elas lesaram de um povo, de uma situação ou de qualquer situação que elas prejudicaram alguém para conquistar algo, sejam nas pequenas coisas ou nas grandes coisas. Os pedágios que a gente paga em função dessas atitudes, pequenas atitudes que a gente comete, às vezes sem saber, ou às vezes sabendo e tendo essa intenção real, o universo cobra de nós, violentamente ele cobra. Então, o que eu acho é que vale a pena ser bonzinho, sim, não interpretando com ser bobo. Eu acho que a gente, quando tem um estudo, que tem uma espiritualidade, a gente tem uma presença energética e não precisa gritar, não precisa brigar, mas a nossa presença energética, ela é forte para bancar tudo isso que a gente faz. Eu acho que isso que é bacana. Então, a gente pode citar aí algumas coisas. Na verdade, assim, é que muitas vezes as pessoas não conseguem ter esse equilíbrio energético emocional, que aí a gente pode falar que está ligado emocionalmente
Então, tudo que você puxa, dependente do lugar onde você está, porque como a gente está com uma densidade muito grande nos lugares todos, porque a gente tem essa briga entre um usa máscara e o outro não usa, né? Então, essa massa dessa energia que é ruim, ela é de fato real, o que as pessoas não se dão conta. E aí, a verdade é que energeticamente, Márcia, a gente está num planeta e o planeta está mais denso. Ele está mais denso por conta da pandemia mesmo, que fez com que as pessoas retornassem para casa, vivessem a sua realidade plena, né? O que é a minha vida? Eu, enquanto trabalho fora, enquanto tenho vida social, enquanto estou lá no mundo externo, eu não paro para olhar muito a minha vida e o que eu sinto, as coisas que acontecem aqui dentro de mim. Eu vou distraindo, a vida vai me distraindo e eu vou tocando ela. Quando essa realidade da pandemia chegou, que a gente teve que voltar para dentro de casa, conviver mais com os filhos, conviver com os cônjuges, conviver com pais, mães, de repente criou-se um conflito gigantesco, porque às vezes você tem famílias com N problemas dentro de casa, e aí precisa se estabelecer alguma coisa nova nessas famílias, que é o respeito mútuo. Olha, hoje você lava a louça, você arruma a sua cama, você faz tudo. É tudo por todos e todos por um. E isso, eu acho que a gente perdeu um pouco nesse viver aí fora. Né? A gente foi interpretando... A pandemia, na verdade, ela está fazendo uma educação coletiva num momento, e eu acho bárbaro isso que está fazendo. Só que tem muita gente que está despirocando. Muita gente, quando entrou em contato com a sua realidade de vida, de repente eu tinha fugas, eu fugia para encontrar pessoas fora do meu relacionamento, eu encontrava amigos para falar mal de outros amigos, eu tinha reuniões sociais, tudo isso são distrações para que eu não pare para pensar na minha vida como ela é, na minha vida espiritual, na minha vida como um todo. Qual é a minha tarefa? O que eu estou fazendo aqui? Então, quem estuda espiritualidade, quem se dedica ao estudo de energias, como a gente faz, Márcia, a realidade, ela simplesmente chegou e está tudo ok, eu acho, para quem vive essa espiritualidade. E para outros está muito grande isso dentro delas, está muito violento, porque ela não tem mais a válvula de escape, ela não tem a fuga da realidade que ela tinha antes. Então, não tem mais a escape, não tem a escapadinha mais, né? Não tem por onde escapar. Eu não tenho a fuga, eu não tenho o happy hour com um amigo. Agora as coisas estão voltando mais ao normal, não podemos nem falar que tá assim, porque jabazinhos já estão abrindo, restaurantes estão abrindo, a vida está voltando ao normal. Eu falo que na praia as pessoas entram e vamos procurar o Nemo aqui, eles estão procurando o Covid, porque vem todo mundo para a praia e não usa nem máscara. Se eu for lá para a praia, se for para a praia, eu vou para a Kátia comer, eu não vou para a praia não, vou para a casa da Kátia comer. Mas é isso, então as pessoas, elas estão voltando para dentro de casa e estão tendo que enfrentar uma realidade. Então, assim, eu acho que tá todo mundo com os nervos meio à flor da pele. Mas você sabe que tá existindo uma agressividade maior, mas o bom de tudo isso nesse sentido é que a pessoa ela tá de repente se espelhando, ou seja, tá se olhando, se vendo realmente como ela é. Sem aqueles mundos paralelos, como a gente estava falando agora há pouco, aqueles mundos paralelos que você constrói durante toda a sua vida, quando você está trabalhando, ou quando você vai para o happy hour, vai para o shopping, vai para o cinema. Então, esses mundos paralelos são que a gente constantemente fabrica na nossa vida, né?
Então, de repente, você dá de cara com você mesmo, com seus piores defeitos, né? Chama tirar as máscaras, sabe? Também, exato, exato. Você tira as máscaras e vai se enxergar como você é. E se você não gosta de quem você surta. Você faz coisas totalmente absurdas, porque não tá mais, você não consegue mais segurar isso. Você vivia num mundo da cor-de-rosa, sabe? Você pinta da cor que você quer. O mundo de Bob. De Bob, de Penélope Charmosa. De Penélope Charmosa. Então, eu acho que assim, a vida, nada vai ser fácil. Nada. E nada vai ser fácil para ninguém, né? Então... não só vai ser fácil, como a vida vai apertar a gente onde ela precisa ser apertada. Exatamente, por isso que eu estou falando. Para que você encontre o defeito ou aquilo que você precisa expor para chegar na tua missão de vida. Não é missão de vida, não é querer ser a Madre Teresa de Calcutá, não é nada disso, não. É você ter a essência de quem é você. O que você veio fazer aqui no mundo, o que você precisa depurar em você para você ter esse contato mais espiritual, mais consciente de você mesmo. Existe, a gente está encarnado no mundo físico, a gente tem que viver esse mundo físico. Aliás, tem momentos, Márcia, que eu falo assim, puxa, a gente tá tão cansativo a gente acordar e ter que fazer tudo, todo dia. Eu não sei para você, mas eu tenho entrado essa consciência comigo mesma, eu falo assim, meu Deus, como tudo isso é muito denso. Sabe, todo dia fazer a mesma coisa, você acordar, você arrumar a cama, você lavar sua louça, fazer comidinha para você, para a família, tudo isso às vezes é cansativo quando você não coloca o amor que precisa, ou quando você precisa colocar uma dose de compaixão, de amor, de espiritualidade em tudo aquilo que você faz. É aquilo. Eu acho que às vezes quando você tem você comida, né, Márcia? Então o fato para fazer, a casa para limpar. Então o fato de você estar em casa é aquilo que eu acho que a minha avó falava muito isso, né? Isso lá nos anos 80. A gente era pequena, olha, a gente sempre tem que ser grato pelo lar que a gente tem. Então a gente tem que estar feliz porque a gente tem uma cama, a gente tem um travesseiro bom. Pode não ser um dos melhores, mas é seu. Você já acostumou com aquilo, né? Então, assim, procurar trazer a alegria que é aquilo para você. Porque tem gente, vou falar para vocês, aqui em São Paulo, ali onde era o antigo MAP, na frente do Teatro Municipal de São Paulo, tem um monte de gente vivendo acampada ali, porque elas não têm lugar para morar. Uhum. Então, olha a situação que a gente chegou nesse momento. Tem pessoas morando na rua. E, Márcia, eu sempre falo o seguinte, quando você sai, que você vai ajudar uma pessoa carente que está vivendo uma situação de mendicância na rua, você volta para casa e agradece, fala como eu sou rica. Exatamente. Quando você vai lá no Milionário, que você participa daquela, né, aquele exagero de coisas que tem, você volta para casa e fala, nossa, como eu sou pobre. Então é um disparate, assim, você tem que equilibrar para você saber qual é o seu lugar e onde você está no mundo. Nem lá, nem cá. Equilíbrio. E ser grato é uma das coisas que a gente tem que aprender a realizar no nosso dia a dia. Com tudo mesmo. E nem sempre as pessoas fazem isso, né? Nem sempre as pessoas são gratas àquilo que elas têm, àquilo que elas possuem, a família que tem, às vezes é só reclamação, e nem sempre a pessoa para e pensa, puxa, que bom que eu ainda tenho a minha mãe. Mas que bom que eu posso cuidar da minha mãe todos os domingos e auxiliar ela nas dificuldades que ela está enfrentando hoje na velhice dela. Que bom que eu posso ser útil a ela. É um privilégio. Eu ouvi isso já tem muito tempo já,
alguns anos atrás, uma pessoa falou assim, olha, o que a gente, ser humano, precisava entender é que a gente precisa, quando a gente for escolher alguém, quando a gente for escolher algo para nós, a gente tem que aprender a amar as nossas escolhas. Então, quando você aprende a amar suas escolhas com consciência, aquilo nunca vai ser um peso na sua vida. Nunca vai ser um peso na sua vida. Então, é isso que a gente está fazendo, porque a gente está tão angustiado de ter a vida normal, vamos que a vida volta normal, sem se preocupar com o próximo, a gente está fazendo escolhas erradas, que a gente vai começar a carregar para a nossa vida, e já começou isso, sabe? Porque essa coisa de você não conseguir respeitar o outro, e aí eu falo na totalidade, eu estava falando antes da gente entrar no ar aqui com a Kátia agora há pouco, é a mesma coisa que você está no trânsito, tá? O sinal tá verde para o carro passar, mas você quer passar exatamente no sinal que abriu para o carro passar. O risco que você corre são dois. Ou você vai para trás, ou o carro te pega. Então, são atitudes, né? São atitudes impensadas que eu acho que a gente tem que refletir, porque a gente quer sempre. É como se assim, é minha vez. Eu necessito disso. E eu não penso no outro. Então, quando você faz o correto, a gente cansa, que a gente tá falando hoje de cansar de ser bonzinho, é quando você faz tudo correto e você vê tanta gente fazendo errado, você fala, poxa, será que eu sou boba? Será que eu tô fazendo as coisas erradas? E quem tá errada sou eu? Porque às vezes a sensação é essa, porque tem tanta gente fazendo burrada, para não falar uma besteira aqui, que a gente fala, será que eu sou otária? Será que eu tô aqui no mundo que fazendo certinho? Será que eu não sou a única tonta aqui que não tá percebendo que a vida daqueles que bulam, que levam vantagem em tudo? Mas você sabe que fura fila, né? Os jovens falam assim, esse negócio de ser bonzinho não dá certo. Você vai passar no meio de jovem, é essa frase que você vai ouvir. Essa história de ser bonzinho, ó, já passou, é breve. Tem coisas que a rua hoje está me cansando justamente por isso, porque esse é um pensamento que eu tive, que ficou assim martelando na minha cabeça há alguns dias, do cansada de ser boazinha mesmo, de você às vezes passar numa avenida na praia passeando e as pessoas fecharem a calçada que é gigante e nenhum jovem dá passagem para você, porque eles dominaram aquela calçada e você tem que pedir licença para passar, porque não existe uma educação. Não existe peraí, a pessoa mais velha, que sou eu, passar. Então, para onde essa juventude vai levar? O que vai acontecer com elas? E isso é com som, e isso são carros usando pancadão, assim, e você violentando o ouvido de todo mundo, de onde ele está passando, ele está agredindo as pessoas com a música que é de preferência dele. Ninguém quer ouvir aquela música. Final de semana aqui, por exemplo, fica aquele bum, bum, bum lá fora, eu boto uma música aqui, meu fone de ouvido, vou ouvir o que eu quero, mas porque o som invade aqui dentro, porque as pessoas querem que eu ouça o que elas querem ouvir. Então, esse cansaço do mundo, eu cada vez mais, Márcia, eu tenho sentido essa dificuldade de sair, de ver pessoas, de encontrar o mundo lá fora. Você fica com certo receio, porque não sei se a idade vai dando isso pra gente um pouco. A idade mesmo. Mas acontece que o problema não é nem a idade, sabe? Eu acho que categoricamente é a falta de respeito e a falta de educação que as pessoas... É muito nítido isso, né? E aí, eu vou fazer uma comparação idiota aqui, mas não é que é idiota. Quando você vai ver outras culturas, por exemplo, principalmente as asiáticas, que existe a hierarquia, que os jovens são obrigados a respeitar os mais velhos, né?
Mas isso já é cultura dele? Aqui não. Aqui é velho, não sei o que, sai daqui, se puder xingar, xinga também, né? Só que ele esquece que um dia ele vai ser velho também. Sim. Nós vamos sair daqui e eles vão entrar no nosso tempo. Então, o que vem depois? Então, está existindo uma dificuldade nisso de limites, sabe? Leis funcionais que realmente elas atinjam uma população para melhoria, mas cabe, eu acho que mais do que tudo isso, é a gente perceber que é o nosso papel, de cada um de nós. Porque assim, eu vejo as pessoas sofrendo, eu vejo as pessoas entrando em contato e falando de coisas que estão acontecendo com elas, mas que elas estão burlando leis cósmicas, leis universais, que isso o universo vai cobrar delas. Não é a pessoa que não deu passagem para uma pessoa mais idosa passar, não é só isso. São leis que a gente está burlando. Tudo que você faz nesse campo, no planeta Terra, ela gera uma ação e gera uma reação. Então, ajudar o outro nas dificuldades dele, você ser correto nas atitudes que você tem, desde o momento que você acorda até a hora que vai dormir, pode ser cansativo. Porque você está o tempo todo lutando para não cair nas teias de todo mundo, porque todo mundo está fazendo errado. A sensação que eu olho são as pequenas vantagens que querem levar numa fila de supermercado. Eu só tenho um produto para passar, eu posso passar na sua frente? Aí, você vai deixando, você vai abrindo mão de coisas que você está ali, você é o seu tempo, é o seu horário, você também tem compromissos. E uma das coisas que o empata faz, Márcia, muito sério, a gente pensa muito no outro. O empata, eu não sei se é muito bom ou se é ruim, mas isso é fato, não adianta. E o empata faz muito isso, ele achata um pouco o querer dele para fazer pelo outro. E às vezes vem essa sensação de, será que está certo? Eu preciso do meu tempo também, as pessoas precisam me respeitar também. Porque eu também tenho meu horário, eu também tenho as minhas regras, eu também tenho minhas coisas para fazer. Por que eu tenho que sempre abrir mão para o outro? E entende? As pessoas não compreendem isso. A impressão que quando você faz, a impressão é que as pessoas acham que você tem que fazer mais ainda. Entendeu? Então isso acaba sendo uma forma do empata perder muita energia também. Porque ele vai abrindo mão e vai se agredindo um pouco com essas coisas. Porque por mais que você faça pelo outro, chega uma hora que você fala, para aí, você está invadindo o meu tempo, o meu espaço. Você não tem esse dever, você não tem esse direito. E aí é onde você dá um stop. E quem está com você, quem gosta de você, vai ter que respeitar esse tempo seu também. Vai ter que entender que não é da maneira que elas querem, né? Você não está ali, 24 horas por hora, né, do dia inteiro para salvar todo mundo. E, na verdade, eu acho que, assim, já aconteceu isso comigo, por exemplo, na Rádio Remix, que eu sempre estou recebendo pedido de ajuda todos os dias. Uhum. Mas o que acontece? Não tenho que ajudar todo mundo. Eu queria até, mas não é possível fazer isso. Eu falo, Márcia, quando você ajuda, você tem que ter um limite. Porque senão você vai doar. Se você pegar, eu cito isso como exemplo, se você pegar todo o dinheiro que você tem e sair distribuindo, você não vai ajudar as pessoas. Você vai ser mais um que vai precisar de ajuda. Não vai. Então você precisa ter o equilíbrio.
sabe? E eu sempre digo isso, Márcia, quando você lesa alguém, a conta chega. Sempre vai chegar, mais cedo ou mais tarde você vai ter que pagar a conta, não vai ter jeito. Ela chega, e chega em forma de pedágios. Pedágios de coisas que nós burlamos. Nós também, Márcia, ninguém aqui é santo, não, gente. Não, a gente também erra. As pessoas acham a gente erra, as ações do dia a dia, eu acho que é essa consciência que a gente tem que ter no nosso dia a dia. Puxa, eu vou fazer alguma coisa que vai prejudicar alguém? Esse é um dos pensamentos que a gente tem quando vai ter uma ação. Se eu fizer isso, eu vou prejudicar alguém com essa ação minha? Porque se for prejudicar alguém, você não faça, porque a conta vai chegar. E a conta chega, às vezes, não só para a gente, chega através da gente para nos atingir. Ou por filho, ou por marido, ou por mulher, ou por pais. Ela chega, ela vem cobrando, ela vem como um roldão, assim, para passar um rolo compressor em cima de nós. Então, quando a gente fala, às vezes, a vida apertou, a vida dá uma apertada na gente, feia, e aí, se você parar para pensar, você está devendo para o universo e essa conta está sendo cobrada. Tenha certeza disso. Você prejudicou alguém e essa conta está chegando para você. É aquela então, coisa assim. Quando você entende, Márcia, quando você entende essa regra do universo, o que acontece? Você não se vitimiza. Você olha para aquilo, você paga o pedágio e você continua o trajeto. Procurando limpar todos os karmas, todas as burladas que você deu na vida, para que a sua conta lá na frente ela não venha cobrando tão violentamente. Talvez ela cobre menor. Então, quando vem um pedágio para mim, e olha, chegam os pedágios, hein? Chega pedágio de montão para mim. Chegam pedágios que eu falo assim, meu Deus, o que aconteceu? O que eu fiz para esse pedágio estar sendo cobrado agora? Pago o pedágio. Quando eu pago o pedágio e continuo fazendo as minhas coisas e entendi qual foi o recado do universo, fica muito mais suave. Agora, quando eu fico, meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Ai, como eu sou uma vítima, ai, como... Entendeu? A coisa então tá você muito chora e fala assim, porque você dá um volume no problema. Aí você fala, Deus não merecia isso. Você fala, peraí, mas Deus não tem nada a ver com isso. Não tem. A conta chega para você. E não só, Márcia, nesta vida. Ela chega de outras vidas também. A gente está numa constante renovação. Né? Hoje nós estamos aqui, você como Márcia, eu como Kátia, mas a gente já foi outras tantas coisas. O problema é, o que nós fizemos lá no passado? Por que as contas estão chegando? É débito e crédito, não tem outra história. Você usou mais do que tinha, você vai ter que pagar, a conta vai chegar. Então, quando você estiver cometendo atos que não são legais para o outro, ou para você mesmo, ou para quem seja, pode ninguém saber do que você está fazendo, pode você com você mesmo, mas o universo sabe, você sabe, bastou, a conta vai chegar. A conta vai chegar e ela vem violenta, Márcia. Tenha certeza disso. Então, quem está ouvindo aí... O Yoshiaki Suzuki está falando. Boa noite. Yoshiaki Suzuki. Boa noite. Infelizmente, a nossa educação familiar e escolar estão falidas. Uma nação que não tem respeito com os pais e professores nunca terá progresso. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa mudar, mas não tem que mudar nas escolas. Tem que mudar dentro do lar. Tá? Tudo começa... Eu dava palestra, Márcia. Então, a gente pode até reclamar, mas no fundo, a gente só tem essa escola falida justamente
porque a gente não coloca parâmetros, e esses são parâmetros familiares, isso vem da educação de dentro do lar. Tudo bem que a gente sabe que a gente cria os nossos filhos, e a partir do momento que sai da sua asa, né, eles se tornam outras pessoas, porque estão com outras pessoas, sabe? Mas tem que ensinar o valor de verdade. Assim, na época que eu estudava, a gente era super amigo dos professores, a gente saía para a lanchonete, para tomar refrigerante, comer lanche com o professor, tudo. A gente tinha um respeito por eles, mas eles sempre estavam ajudando a gente. Hoje não. Hoje existe uma briga, um desrespeito com o professor, com os mais velhos, entende? Então, assim, se a gente quer que isso mude, tudo começa dentro do seu lar. Não existe outro meio de mudar isso. Eu tinha, Márcia, eu dava palestra na minha época que eu fui conselheira tutelar, eu dava palestra nas escolas, falando com os jovens, com os adolescentes, e depois eu fazia palestra com os pais. Falando exatamente isso, os pais delegaram aos professores e às instituições o papel de educadores que é o papel dos pais e não dos educadores. Eles vão ensinar matérias, eles vão ensinar física, geografia, eles vão ensinar a matéria, mas não a educação. A educação se perdeu do lar. E o que os pais fizeram, e que essa pandemia trouxe à tona, que cada pai e mãe cuide dos seus filhos, eles estão vivendo um verdadeiro caos, porque eles estão tendo que conviver com os seus filhos diariamente, 24, 48, e assim vai. Então, hoje eles estão vendo o quanto um professor e um educador tem que aturar dentro de sala de aula. Eu cheguei a ouvir pessoas falando com professores para o professor calar a boca. Então, aonde vai parar a nossa instituição se não existe o respeito que existia antigamente, que chamava um professor de mestre? Existia um respeito. Então, onde vai parar a educação? Então, tudo isso, o educador hoje é uma pessoa que precisa receber prêmio Nobel, porque não está fácil viver dentro de uma sala de aula, pela falta de respeito que está existindo. Uma vez eu falo que minha filha saiu, eu recebi um chamado, minha filha vai me matar depois, mas tá tudo certo, vou falar por tudo. Mas a atitude de um pai, de uma mãe, quando a escola chama por alguma coisa que o seu filho fez, não é passar a mão na cabeça do seu filho, mas é orientar a escola que, olha, tem alguma coisa errada no modo que vocês estão fazendo. Eu fui chamada na escola, minha filha tinha 13 anos. Ela começou a conversar com a coleguinha dentro da sala de aula e o professor pediu para ela ficar quieta, não falar, e o professor ela não obedeceu, o professor saiu da sala de aula com 40 alunos. Eu falei, oi? Um professor sai da sala de aula e deixa a minha filha falando, aí eu fui chamada pela diretoria e falei, o que vocês fizeram? Qual foi o papel da escola como educadores? Não é passar a mão na cabeça da minha filha, eu não estou trazendo a minha filha para uma escola que vai passar a mão na cabeça dela, porque a vida não vai fazer isso com ela. Então, se vocês agem desta forma, a minha forma vai ser tirar ela dessa escola, porque ela não está preparada para educar a minha filha como precisa ser educada. Na minha casa, eu dou ordem e ela tem que obedecer. Existem regras na minha casa. Se na escola não tiver regras e só passar a mão na cabeça do aluno, ele vai fazer o que ele quer aqui. E é o que aconteceu com a instituição educacional como um todo. As crianças e adolescentes começaram a mandar nos professores. E os professores recebiam ordens para que eles não poderiam debater com as crianças. Então, não é por aí.
tem muita coisa errada acontecendo nessa forma de ensino. Então, talvez tudo isso esteja aí para existir um repensar da sociedade, o que nós estamos fazendo com essas crianças, o que nós estamos fazendo com elas. Então, tá errado, tem que rever. O professor, na verdade, ele está lá para ensinar a matéria. Olha, educar é o papel dos pais. Gente, eu lembro quando eu era pequena que eu também era terrível. É aquela coisa de você ir pela cabeça dos outros. Eu lembro que na hora do recreio, a gente começou a jogar lanche do recreio em cima de uma laje lá. E é lógico que eu fui parar da diretoria, né? Minha mãe foi chamada, eu assinei o livrinho lá, né? Gente, é coisa de criança, mas eles tinham uma atitude de falar, olha, você tá, amanhã você não vem para a escola, mas não é porque você não vem para a escola, você vai ficar em casa, você não ia ficar e você não podia assistir televisão, você não podia fazer nada, a não ser as obrigações que a mãe falava para você fazer dentro de casa. Então não era feriado para você não ir para a escola. Sabe? A gente entrava de avental na escola, com carteirinha, identificação. Hoje em dia, o pessoal pula o muro da escola, sabe? Não tem. Tá complicado mesmo. O controle das coisas. Mas por quê? Porque os pais não são aquelas pessoas que ajudam a escola a se tornar uma escola melhor. Não adianta a gente falar dos governos aqui se a gente não faz a nossa parte. Por isso que a gente tem que fazer o melhor nosso. Exato. É isso que tem cansado um pouco a gente no papel de ser certinho. Sabe, Márcia? Que é o que a gente está falando aqui hoje. Ser certinho cansa. Fazer errado não dá trabalho. Faz qualquer coisa e está tudo certo. Né? Então, eu acho que é esse o papel nosso de cuidado com as pessoas que a gente ama, cuidado com quem está do nosso lado e quem não está também, porque se a gente é empata, Márcia, você sabe, você é também empata, você sabe muito bem o quanto o empata vive nesse mundo energético que não é falado, mas é sentido, e o que a gente está sentindo nessa época que está denso demais, está tudo muito denso, as emoções estão cristalizando. Tá você acorda de um jeito, você vai dormir de outro, e a coisa tá uma coisa bem complicada. Gente, a questão de suicídio, de pessoas querendo partir daqui porque elas não estão se adequando à vida, tá muito grande, porque é esse encontro da realidade mesmo. Então, ela não gosta da realidade dela, ela quer partir daqui. Mas são 5 coisas que as pessoas não devem falar para as pessoas que estão com começo de depressão. Olha, isso daí não é nada, é frescura. Não é uma frescura. Porque muitas vezes essa pessoa ela não tem condição emocional de conseguir segurar aquele gatilho que apareceu na vida dela naquele momento. Então, você não pode falar para uma pessoa que está com depressão que aquilo lá é frescura. Não, e tá violenta a coisa da depressão nesses dias, né, nesse ano. Esse ano tá um ano que todo mundo quer que delete do calendário, porque tá complicado. Mas é um ano que a gente está aprendendo muito, muito, muito. Eu acho que aprendendo a entrar em contato com a gente mesmo. E na verdade a gente tem mais que agradecer, né, do que falar que quer que apague da nossa... na verdade é isso, é corrigir o que está defeituoso em nós para a gente enfrentar o que tem lá fora. Então, eu acho que é mais ou menos uma lição a ser aprendida. É a melhor forma que tem de lição, às vezes acaba sendo um castigo, né? Você voltar para dentro. E coloca castigo nisso, né? Porque... Na verdade, assim, a perca da liberdade, né, na verdade, a sensação que as pessoas tinham é que elas tinham muita liberdade para viver. E essa coisa da pandemia, de prendeu a sua liberdade. E isso fez com que você desse de cara com você mesmo.
com os seus problemas. É o encontro de você com você mesmo. Com os problemas o que acontece, Márcia? Né? É muito fácil viver você criando historinhas sabe, de distrações. Quando você senta e assiste um filme, você está distraindo um pouco a sua mente do contato com você mesma. É um momento de relax, vamos dizer. E a gente vivia só no relax. Por mais que você fale, trabalho fora, tenho uma vida dura, não sei o quê, às vezes o trabalho é um prazer, porque você está fora de casa. Você está fora de casa, você tem que cumprir seu horário, sua tarefa, mas você ficar em casa, às vezes fazer o trabalho home office que as pessoas estão fazendo, e ter que conviver 24 horas com a família, sem as puladas de cerca, sem os happy hours, sem, nossa, eu tenho que viver com isso, é a minha família, e aí agora tá tudo estourando, tem casais se separando, porque um não aguenta o outro, filhos que não aguentam mais os pais, pais que não aguentam os filhos, valorizando o trabalho dos professores também, porque eles não estavam valorizando, hoje estão, né? Qual é o papel da escola? É fundamental na vida de uma criança, né? Vamos lá, tem um monte de coisa errada acontecendo e aí as correções vão acontecer. Mas é aquilo, o que a gente vê agora, nesse momento, é que o errado está certo e o certo está errado, né? E aí você fala assim, pô, mas espera aí, né? Eu vou deixar uma pessoa passar na minha frente, numa fila, sabendo que tem um monte de gente na minha frente, e eu vou deixar uma outra pessoa passar na minha frente? E vai, Márcia, as pessoas elas querem fazer, é o que elas precisam fazer, o outro, a pessoa não está nem aí com o outro. Isso é que está cada vez pior. Aparece, vira e mexe, pessoas com médicos, não sei o que, guerreando por causa de uma fila de um restaurante. Apareceu outro dia na TV uma história dessa, porque desrespeitou, porque horário de fila. Gente, é tão pequeno, é tão banal isso tudo. As pessoas estão guerreando por nada. Eu lembro que teve uma vez no aeroporto, quando eu trabalhava e ficava direto nos aeroportos de São Paulo, aqui no Guarulhos e Congonhas, tinha um apresentador da Globo, que ele estava com pressa, ele queria entrar no voo, e tinha uma fila para você passar pelo detector e tal, né? E ele, não, porque eu sou da Globo e tal, aí a moça que estava cuidando do detector falou assim, não importa de onde o senhor seja, todo mundo está na fila e o senhor vai para o final da fila, você não é melhor do que ninguém. Não, porque não sei o que, não adianta o senhor reclamar. Aí eu pensei comigo, falei assim, mas ele se acha melhor que o outro? Sabe assim? É uma importância que a pessoa se dá, na verdade é o que a gente está falando, mas eu sou importante, é uma importância que o ego precisa ter. Para dizer, eu sou alguém. Todo mundo que está ali na fila é importante. Ela está ali na fila, ela também é importante igual você. Não é diferente, né? Mas ele se achou assim, eu falei assim, gente, eu acho que ele tá achando que ele é a última colocada, e eu dei risada, sabe? Eu já estava na metade da fila, e enquanto ele estava discutindo com a mulher, a fila estava crescendo. Então ele ficou quase o último para entrar. Eu falei, e ele atrapalhou o coletivo, né? Atrapalhou o coletivo. É a inconsciência coletiva que está acontecendo, Márcia, é isso agora. Todo mundo está vivendo um caos coletivo. Eu vou para a rua, eu não posso fazer, eu tenho horário, eu tenho... E cada um quer o melhor para si, naquele momento, naquela horinha. Então isso tá cansando para as pessoas que tentam fazer as coisas certas. Tá cansativo isso, porque cada um está olhando para si, para o seu mundinho, para a sua necessidade, que é pequena, não é, mas é o egoísmo, é o ego falando mais alto. E isso cansa, mas por mais
Eu acho que frisar isso hoje, Márcia, que por mais que a gente queira burlar certas regras, eu acho que a gente tem que ter um olhar muito espiritualista para tudo isso e fazer o correto, porque essa conta chega para a gente. E essa conta é violenta quando ela chega. Então, vamos tomar cuidado com isso, porque eu acho que dá para a gente agir correto, sim, não estamos errados em fazer isso. Quando a gente tenta estacionar um carro dentro de uma vaga, quando a gente entra numa fila e quer levar vantagem porque eu sou o fulano, quando a gente pega um troco errado e não devolve para a pessoa que deu o troco errado, não pensa que ela vai ter que pagar a sua conta. Então, eu ganhei um dinheiro a mais porque a pessoa errou. Essa conta chega para a gente. E é isso que a gente tem que tomar cuidado e ter esse olhar para fazer o correto, sim, porque o universo traz para a gente de volta o bem que a gente faz ou o mal que a gente faz. Isso, sem dúvida nenhuma, eu posso... Rememorem aí quem está aqui com a gente hoje, quem vai assistir depois, rememorem coisas na vida de vocês, que vocês pagaram uma conta, ou pagaram alguma coisa emocional até, se vocês não fizeram por merecer. Isso é um acordo que eu quero fazer com vocês. Pensem no que vocês fizeram, se aquilo não foi feito por você e está recebendo a conta daquilo que vocês praticaram lá no passado. Não é agora. Quando a gente tem a inconsciência, a nossa conta pode ser mais leve, porque você não tem a consciência daquilo. Mas quando você tem a consciência que você não deve fazer, você faz, o preço, a cobrança é maior ainda. Aí a conta, eu vou te falar. Mas eu acho assim, a gente tem que fazer uma reflexão no sentido de que, olha, gente, tudo começa pelo seu pensamento. Sabe aquela coisa de você querer falar mal do outro, de você, olha, eu vou fazer isso tudo. E tal. Então, são pequenas coisas que parece que não é nada. Não é nada na sua vida, não vai acontecer nada. Nossa, para e pensa uma coisa. Você tá numa rodinha e alguém chegar para falar da roupa da pessoa ou do que a pessoa falou, será que não tem assunto melhor do que esse para você falar? Não era legal o que importa a roupa que a pessoa está usando? O que importa a roupa que a pessoa está usando? É bonita, é feia, é o que ela tem, é o que ela pode usar, é o que ela pode comprar. O que te interessa? Coitada da alma de quem fala do outro. Né? Porque a pessoa que está falando, ela vai virar as costas, vão falar dela assim que ela sair. E imagina a sensação de ridículo que ela passa quando ela fala mal. As pessoas também estão interpretando aquilo que ela está falando. Então, poupa as pessoas dessa visão grotesca do outro, né? Da sua opinião com relação depressiva ao outro. Eu acho que a gente perde muito tempo nessas coisas, né? Na verdade. E o grande problema, e aí está no ser humano, numa totalidade muito grande, é que aprecie mais as coisas de qualidade, a qualidade das pessoas que estão ao seu redor. Né? Porque aí vai ser mais fácil, porque aí vai ser mais fácil de você passar por tudo isso que a gente está passando agora. Porque a gente só quer ver a televisão, por exemplo, aquela coisa de colocar terrorismo com as pessoas, morreu tanta gente, aconteceu um acidente, não sei aonde, né, e tal, beleza. Só desgraça. Só desgraça. E você não consegue enxergar daquelas pessoas que estão ali do seu lado na sua casa, aquilo que tem de melhor para você no mundo. Sabe aquela coisa de você lembra quando a gente abraçou a árvore na casa do Caio? A gente estava ali, a gente não estava falando mal de ninguém, a gente estava vendo as coisas, a gente estava falando do que a gente tinha passado, das palestras que todo mundo tinha feito, do que se passou das Márcia, né? Márcia, quem é empata sente essas pessoas negativas,
A gente sente pela fala, pela energia, a gente sente quando a pessoa está sendo desonesta, a gente sente tudo isso. E quando a gente entende que quando você pensa dessa forma, fala dessa forma, nós sentimos, nós paramos, nós não praticamos mais isso. Por quê? Porque você está denegrindo o outro. Por que você vai fazer uma coisa dessa? A energia que você emana chega até o outro. Ele pode entender ou não, mas ele vai ficar com o pé atrás. Verdade. Ele vai ficar com o pé atrás. Então, cuidado. Eu acho que a gente não pode mais perder tanto tempo com besteira, sabe? Eu acho que está na hora da gente acordar, despertar realmente. A vida está aí para muita coisa mais séria, que são as chamadas do espírito da gente, da nossa alma, daquilo que a gente veio fazer. Se a gente dá valor ao que a gente tem, amanhã você pode não ter. Quem é espiritualista sabe. Hoje eu sou mulher, amanhã eu posso ser homem. Hoje eu tenho dinheiro, amanhã eu não tenho. É assim, é um sobe e desce. Uma encarnação eu sou negro, outra eu sou japonês, outra eu sou branco, e quanto mais problema, mais e mais a gente vai se enroscando no meio do caminho. A gente tem que ir libertando para não ter enrosco lá na frente. Nas próximas encarnações sair aí um monte de negatividade, né? E libertando um pouco dessas amarras que a gente cria de encarnação em encarnação. Então é mais ou menos por aí. Eu acho que a gente está no momento em que a gente já falou isso há muito tempo atrás até, e que a gente viria em momentos de mudança, e essa mudança chegou. Por que essa mudança chegou? Muitas vezes, quando eu venho aqui na Rádio mesmo, eu falo, gente, a gente vai chegar no momento, se vocês forem pegar alguns vídeos lá atrás, em 2018, 2019, eu falava, vai ter um momento que você não vai querer mudar, mas vai ser obrigado a mudar pela situação. Por quê? Essa coisa do momento que a gente está vivendo, você está se vendo como você é. As suas atitudes estão refletindo em você. Né? Então, o que está acontecendo? Você está sendo obrigado a mudar. A vida está te forçando a mudar certas coisas na sua vida. Seja ela financeiramente, fisicamente, seja ela como for, ela está te fazendo mudar. Né? Então, ela está te fazendo enxergar o pior que você tem na sua vida, né? E para você melhorar esse pior, e para moldar aquilo que você já era bom em fazer. Isso aí. Entendeu? Então, na totalidade, nada é ruim. Tão ruim que você não aprenda nada. Né? Então, a gente tem que... Somos todos aprendizes, né? Todos aprendizes. E, na verdade, não somos mestres. A gente vem comentar aqui esse bate-papo que a gente está tendo com a Kátia aqui, mas isso não significa que a gente sabe mais ou que a gente sabe menos que vocês. Mas a gente tem, na totalidade, algumas experiências na nossa vida que a gente já sabe como funciona. Né? Essa coisa da energia é uma coisa assim que vem avassaladora nesse momento que a gente está. Eu vejo assim, Márcia, quando vem a conta pra gente de uma dívida que a gente tem com o universo, é como uma agulha no palheiro, é um ímã passando, ela vai puxar, o ímã vai puxar aquela agulha e vai grudar. Quem tem a conta, a dívida vai ser recolhido nesse ímã. Energeticamente é isso que acontece. Você tem dívida, você vai ser sugado para pagar essa conta. O universo nada passa por ele. É lei de ação e reação. Tudo que você deve, você vai ter que pagar. Então, não é uma cobrança divina, não é, ai, Deus castiga, que eu ouço muito falar em que Deus castiga. Não é castigo de Deus. Eu acho que é uma cobrança da nossa alma mesmo, para que a gente quite as dívidas para poder evoluir. Então, enquanto essa dívida não for quitada, a gente vai estar sendo cobrado, a gente vai ter que pagar essa conta. Se eu prejudiquei alguém, eu fiz alguém sofrer por amor, sofrer por
alguma dívida que eu fiz, uma conta que eu fiz e não paguei. Quando você tem uma dívida que você não paga alguém, você lesa alguém, você está deixando de pagar o outro, ela também vai, é uma bola de neve, mas a conta chega para você, ela chega de outra forma, às vezes chega na doença de um filho, chega na bebedeira de alguém da família, uma pessoa que se droga, são tantas formas, então essa conta chega, então que a gente tema um pouco essa cobrança, sabe? Faça bem, nem que seja por medo do que vai acontecer, da conta que vai chegar. Eu acho que é uma forma da gente tomar cuidado com aquilo que a gente faz. A conta chega, e chega... E não tem jeito. A vida, Márcia, parece que está espremendo muito mais as pessoas agora e numa velocidade muito maior. Eu vejo pessoas falando, antes era uma coisa esporádica, alguém teve câncer aqui, alguém teve uma doença grave ali. Agora está acontecendo assim muito mais próximo de nós. Você consegue contar pessoas que estão próximas a nós sofrendo alguma conta que está sendo cobrada. Essa conta está sendo cobrada, não é à toa. Então, vamos tomar cuidado com as nossas ações para não gerar karmas futuros. Não é Deus castigando, somos nós quitando nossas dívidas. Pensa nisso. Eu acho que a gente tem que viver, não é só viver um dia de cada vez, tá? Porque estava falando isso para cá, acho que eu ouço um monte de gente falar isso. Eu estou vivendo um dia de cada vez. E a impressão de que quando elas falam isso para mim, é que, eu vou deixar a vida me levar. Mas não é assim, porque você não consegue dar o seu melhor em cada dia que você está vivendo. Você não consegue ter expectativa de que o vento, a chuva, hoje eu tive o privilégio de sentir o cheiro da terra e chovendo, aquilo me deixou tão feliz. Sabe, aquele cheiro que... o cheiro da terra molhada é tão gratificante que não precisa muito para você ficar feliz, entendeu? Você precisa ter um olhar para isso, né, Márcia? Então a gente está Você pode estar num lugar mais lindo do mundo, se você emocionalmente estiver destruída, aquele lindo, maravilhoso se torna uma prisão. Você vai se tornar uma paisagem como qualquer uma, né? Assim, exatamente. Então, emocionalmente, a gente tem que estar bem. Eu acho que é esse olhar. Não adianta você falar, você tem que ser grato se você não está feliz. Então, a gente procurar isso em algum lugar dentro da gente, não é o externo. Esse é o momento da gente olhar para dentro da gente e falar assim, tá bom, peraí, mas o que é que vai me fazer mais feliz do que eu estou hoje? Vamos medir, não é medir a felicidade, é você ter a real confirmação para você daquilo que você é de verdade, o que te faz feliz de fato, o que não é maçante para você. Eu vou continuar vivendo aquela vida pacata no dia a dia, vou viver uma vez, né, a cada dia, mas eu só vou viver assim, como se a vida não te trouxesse nada de bom, como se você não pudesse fazer o seu melhor ou dar algo de bom de você para as outras pessoas. Então, eu acho que a gente chegou no momento em que a gente precisa encontrar essa felicidade dentro da gente. Aí a gente tem que mudar o seu mundo para poder conseguir resgatar o velho mundo que está aqui fora. Porque se a gente não fizer isso, este mundo aqui fora, que a gente tanto reclama, ele nunca vai mudar por uma simples razão. Você não quer mudar o seu mundo. Né? Então não tem como mudar. As coisas não tem como mudar se você não fizer isso. Então a gente tem que ver o que te incomoda. É a partir do nosso olhar que as coisas começam a mudar. E se a gente fizer um aqui, outro ali, é o passarinho, cada um de nós com uma gotinha de água no biquinho, levando para apagar um incêndio na floresta. Entendeu? Bem isso, então, não adianta a gente reclamar e ficar apontando os erros e as falhas e não fazer a nossa parte. Então, cansei de ser certinho, não canse. Seja quanto mais puder ser
certinho, continua fazendo, porque vale a pena. Não crie contas futuras para o seu karma, né? Acho que a gente pode ir encerrando, né, Má? Pode, a gente o pessoal está indo dormir. Então é isso. Alguém tem pergunta aí para fazer? Sei, deixa eu ver aqui. Não vi ninguém perguntando, não vi alguém comentando. Né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Creio que seja melhor pagar a conta neste plano, pois acho que do outro lado deve ser bem pior. Isso vai depender. Tudo vai depender das suas escolhas aqui, para que o outro lado seja bom ou seja ruim. Ainda tem isso, tá? Ainda tem isso. Então, o que a gente mais precisa que as pessoas entendam é que, por favor, volto a repetir, cuidem do seu lado emocional, cuidem do seu mundo, do seu mundinho, aquele mundo que está na sua cabeça, coisas que você não entende, coisas que você precisa de ajuda. Não se esconda, vá lá, procure ajuda sim, se reconheça, sabe? Não adianta a gente esperar que alguém vai fazer para você o que você tem que fazer. Entendeu? E o Jacques Suzuki colocou aqui também, creio que seja melhor pagar a conta neste plano, pois acho que do outro lado deve ser bem pior. Eu tenho um pensamento assim, Yoshiaki, né? Que nós estamos no plano como devemos estar, nós estamos amortecidos aqui. A conta chega aqui ou lá. Agora, aonde a gente estiver, aqui ou lá, aqui é bem melhor do que lá. Por quê? Porque nós estamos aqui amortecidos. Aqui nós estamos com uma sensação de, acho que 5% do que é no plano espiritual. Então você realmente não tem uma consciência tão grande. Quando você está com a consciência expandida, a gente saber de onde veio, o que a gente fez com tudo aberto, ampliado, não deve ser nada fácil. A Flávia está falando. Se a gente puder fazer agora, eu acho que é melhor mesmo. E quando não sabemos o que estamos pagando, Kátia? Eu acho assim, quando a gente não sabe o que está pagando, alguma coisa a gente está pagando. Você pode nem saber, mas se a conta está chegando e você não está saldando essa dívida, você tem que olhar para ver o que você está fazendo de errado, porque se está existindo a reprise na história, tem alguma coisa errada que você não está prestando atenção e o universo está te trazendo de reprise para você aprender. É que nem repetir na escola. Por que você repetiu? Você não prestou atenção em algumas tarefas, algumas matérias. Você precisa fazer para entender o sentido daquilo para você passar de ano, para você passar de plano, para você jogar o jogo no próximo game. Então eu acho que nesse sentido as coisas se repetem para que a gente aprenda de fato a lição e não precise repetir. Na verdade a coisa da repetição é do aprendizado, porque se você não aprendeu, aquilo vai voltar a repetir na sua vida, nem que for como lição não aprendida, você volta e volta. E aí você fala, por que eu estou patinando nessa matéria que não passei? É porque eu não aprendi a lição, então volta de novo e faz de novo. Aí não tem muito o que fazer. O Ricardo está falando, será que pedimos no outro lado para passarmos por esses momentos tenebrosos? Acho que não, Ricardo. Acho que é uma forma de depuração nossa para... Como a gente estava falando um pouquinho antes, não sei se você estava ouvindo, mas é no sentido de depuração mesmo. Parece que a humanidade perdeu a conta, perdeu como faz o certo. É o coletivo, né? Na verdade, você está pagando o coletivo. Precisa. Nós estamos destruindo rios, nós estamos destruindo mares, nós estamos matando animais, nós estamos cada vez mais nós estamos em grande escala destruindo o planeta que nos acolhe.
A Mãe Terra, a Mãe Gaia, que as pessoas falam, ela chora, ela tá precisando dessa pausa para que a gente pare de destruir, que a gente não fique olhando só para o nosso ego. Então não é uma questão de destruição, não, que a gente está aqui pagando alguma coisa nesse sentido. Eu acho que a gente precisa aprender a lição e respeitar aquilo que nós temos, aquilo que nos foi presenteado para um resgate kármico, de poder chegar aqui na Terra e cumprir as nossas missões. Nós temos um corpo, nós temos uma condição física perfeita de cumprir a nossa tarefa existencial. E quando a gente não respeita isso, que é respeitar os animais, a terra, o ar, nós estamos destruindo tudo. Então talvez seja uma repercussão da terra mesmo, por aquilo que nós estamos fazendo com ela. Eu acho que tudo, né, eu acho que tudo tem um limite. Então eu acho que a Terra já chegou já tem um bom tempo que ela chegou no limite dela, na verdade, né? Mas ela vem dando chance, chamando a atenção de uma maneira ou de outra dentro da natureza, que a gente não respeita. Então, você sabe que faz muito tempo já que eu entrei no mar e tal, e a educação que eu tive, olha, isso aqui é da natureza, mas quando a gente entra, a gente tem que pedir licença e agradecer tudo isso aqui, esse paraíso que a gente tem. Então, nunca aconteceu nada, justamente porque você entra dentro da natureza já com a mente e a consciência, sabendo que aquilo tem que ter um respeito, né? Tem que ter respeito pela natureza. E, na verdade, quando você faz isso, é um respeito que você tem por você. São atos simples, mas você vai na praia, a família vai na praia, ela vai levar suas coisas para comer, para fazer, ela pega um saquinho de plástico, ela recolhe o seu lixo e leva embora para casa, entrega no lixo. O lixo são coisas simples ações simples que a gente pode fazer para não danificar o coletivo. Então, é essa coisa que a gente está falando do ser certinho. Para, na verdade, favorecer o coletivo e não para prejudicar. Mas aí você que faz o certinho, que você leva a sua sacolinha, recolhe todo o seu lixinho, você olha do lado, tá uma sujeira só, tá o som bombando na sua cabeça e você olha e fala, eu sou só um no meio de tantos, mas a poluição é o passarinho, é o passarinho levando a aguinha para apagar um incêndio na floresta. É isso, gente. Que a gente seja os passarinhos. A gente tem que continuar fazendo aquilo de bom e de melhor que a gente tem, enxergar isso e trabalhar muito mais, né? E se a gente tiver algum defeito que a gente tem mesmo, que a gente possa melhorar, vamos fazer isso, sabe? Se inspira em alguém, veja algo que dá para fazer. Então, tudo dá para mudar. A gente está vivendo um momento de mudança. Então, só que a gente tem que mudar. A Cláudia Amaral está falando aqui, a mata fechada parece que fala conosco. Parece que todas as árvores te observam. Se vocês pudessem sentir a energia, como eu sinto, de sentir a energia da fitoterapia, de você sentir a energia das folhas, da fauna, da flora, você fala, meu Deus, por que nós estamos agredindo o nosso planeta? Assim, ela invade você com uma energia imanente, é uma energia pura, e nós estamos destruindo isso que nos faz tão bem. É verdade. E elas têm energia, gente. Quando a gente cuida delas, das florestas e tudo mais, a gente está garantindo um ar melhor para quem vai nascer daqui a pouco. Para os futuros, netos, bisnetos, tudo. Isso a gente está cuidando do planeta para que outras pessoas possam conseguir viver neles, né? Então, é muito isso que as pessoas não pensam. Então, a gente trouxe tudo isso hoje para que vocês possam refletir junto com a gente aqui. Não cansem de ser certinhos. Não cansem, continuem sendo certinhos, é melhor. Né? Então, a gente veio hoje para bater um papo, para falar sobre isso, para a gente poder refletir, para a gente poder lembrar
que, na verdade, quando você era criança, muitas vezes alguém te ensinou a fazer a coisa certa, mas que você achou que porque o mundo não está fazendo certo, você também tem que fazer errado. Mas não é isso. Continue fazendo aquilo que foi ensinado a fazer certo. Porque a gente está aqui para continuar ajudando uns aos outros. E é dessa forma que a gente vai conseguir mudar ensinar as nossas crianças, né, Márcia? Elas estão aí para aprender o certo. E nós somos os agentes que ensinam eles a fazer o correto. Então não cansem de ensinar. Ensinem, mas ensinem o que é certo. Eu acho que essa é a nossa tarefa. É isso. Se a gente quer mudar alguma coisa, a gente começa a mudar por nós mesmos. Não tem outro jeito. A gente tem que fazer isso. Aí. Né? Quero agradecer a Kátia. Fala. Eu quero deixar o recadinho do meu site, que está novo em folha. Eu quero deixar o recadinho. Depois eu vou quem deixar não conhece, o link aqui embaixo da descrição do link, o novo link do site do Empata, da Kátia de Jaime, tá? Eu vou deixar depois. Empatas.com.br e assim, tem algumas novidades lá. Tem um fórum, tem a parte de depoimentos que quem quer conversar comigo, tem o chat que está ao vivo, sou eu mesma que respondo. Tem o podcast agora, quem tem dificuldade com a internet pode acessar esse vídeo que a gente está gravando aqui hoje, eu e a Márcia. Depois eu vou baixar ele como podcast e você pode ouvir no trajeto de casa, esse bate-papo e outros tantos que tem lá no canal, falando sobre empata, sobre energia. Eu abri uma sessão lá, Márcia, de atendimento pessoal. É a única coisa que eu falo que tem uma cobrança no site, o resto é tudo gratuito, para vocês comentarem posts que são colocados, tudo que é feito. Se você quiser se tornar membro, é só deixar seu e-mail. Sempre que eu colocar um vídeo, um e-mail, um vídeo, um post novo, vai chegar para vocês como e-mail. Então, tudo que eu estou fazendo é para que todo mundo possa ter acesso ao atendimento, né, ao trabalho todo que eu fiz desde 2016 aí. Então, a única coisa que eu realmente me dedico é na consulta individual que eu estou fazendo terapia prânica, que eu faço um trabalho, mais ou menos, dura 3 horas, é 1 hora de live comigo, e o restante é o trabalho energético e o pós-atendimento, que também tem mais uma meia hora. Então, eu trabalho com a cura prânica, para cada questão, trabalho com PETs, individual e terapia familiar. Então, isso foi pedido para mim, que era uma coisa que eu fazia voluntariamente, só que vai tomando tempo da gente, a gente não tem mais como fazer isso. Humanamente, não dá para atender tanta gente, porque é um trabalho de 3 horas, que eu dedico exclusivamente à pessoa. Então, é a única coisa. O resto, estejam abertos para cuidar, para mandar recado para mim, falar com a Kátia, inscreve lá no seu e-mail e receba os novos posts. Já coloquei ali na descrição, o primeiro comentário que tem ali embaixo da descrição é o link do empatas.com.br, tá? Já deixei lá na descrição do vídeo aqui embaixo. Então, vão lá, tá muito lindo, a Kátia fez um monte de coisa legal lá, ela mudou bastante o site, tá bem legal, eu achei muito legal. Vão lá que tem bastante novidade para quem ainda não viu o site do empatas.com.br, tá bom? Tem o teste para saber se empata. Tá vendo? Tem muita coisa legal. Te mexe com essa pessoa aí. Enquanto você está pensando em comer a goiabada, ela já comeu faz tempo. É isso, gente. Nada, a gente está fazendo para as pessoas aprenderem um pouquinho o que é ser empata, né? Sentir as energias mesmo. Eu acho que a gente está vivendo num momento de mudança, então quanto mais coisas boas a gente poder absorver, vai ser melhor, a gente vai conseguir encontrar um caminho que a gente achava difícil, mas que na verdade nada é difícil.
É que a gente muitas vezes coloca barreiras aí desnecessárias. Mas a gente vai chegar... complica. A gente complica. Kátia, obrigado. Beijo enorme. Gratidão, Márcia. Mais uma vez a gente está aqui junto. É isso aí. Quem está aqui, quem vai ouvir depois. Quem vai ver depois, que vocês tenham um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, no seu horário que você vai ver isso aqui, mas que te traga reflexões e te traga coisas boas, que você possa pensar naquilo que você tem de melhor. Porque, na verdade, quando a gente vem comentar isso, é para que você lembre mesmo o que você tem de melhor na sua vida, tá? Não é criticando, mas é para que a gente lembre daquilo que a gente tem de melhor. Obrigada para vocês que estão aí no chat, Angélica, Ricarda, Flávia, o Diego, gratidão. Todo mundo, o João, gratidão para vocês. A gente se encontra por aqui na Rádio Amigos Zotera. Valeu pela companhia. Tchau, tchau.